Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o sinal gráfico hífen, que é aquele tracinhozinho que tem ali. Esse tracinho não pode ser confundido com o travessão, que é um outro traço maior, ele é diferente. O hífen, ele é usado na hora da gente trocar de linha, ele é usado na hora de juntar algumas palavrinhas, então você não pode confundir, tá? Utilizar o hífen em palavras da língua portuguesa, nós vamos ver algumas regras de hífen aí, tá? A comida é aquecida no micro-ondas ou micro-ondas com hífen? Há livros de autoajuda ou autoajuda com hífen? Durante essa aula a gente vai ver melhor sobre isso. Questões sobre como escrevemos algumas palavras são comuns no nosso dia a dia ou dia a dia com hífen? Leia o trecho a seguir retirado do romance Um Bom Sujeito, de Antônio Carlos Olivieri, observando a palavra destacada. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados. Bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? Com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo em destaque no trecho? Responde lá no teu caderno, já já eu volto. Nesse caso, você percebe que o tracinho, o hífen, ele foi usado para separar o lo do chamar. Então, ele foi usado aqui para juntar o pronome oblíquo o ao verbo chamar. Então, aí ele virou chamá-lo. Poderia ser dar-lhe, entregá-lo, vender-se.
todas essas partículas que se acrescentam aí aos nomes em língua portuguesa, aos nomes, aos verbos, elas são acrescentadas por meio do hífen. Então, o hífen é a partícula que gruda uma palavrinha na outra, mas que eu não necessariamente fiz com que ela fosse uma mesma palavra. Porque quando eu aglutino duas palavras, ou um prefixo com um sufixo, ela se torna uma mesma palavra. Quando eu uso o hífen, não. Dá-se a ideia de dualidade, de que tenho duas palavras. Aqui no caso do chamá-lo, a gente tem a ideia de chamar ele. Claro, é errado dizer chamar ele, mas eu tenho aí essa separação. Chamar ele. Separado, entende? Só que é separado, mas ao mesmo tempo é junto. Por isso que é utilizado o hífen, tá bom? O hífen é um sinal gráfico cuja função está associada a várias ocorrências da língua, na ligação de palavras compostas, na colocação pronominal, ou seja, como por exemplo, no chamá-lo, quando colocou o pronome. Chamá-lo, entreguei-lhe, dei-me, cortei-me. É um pronome, colocação pronominal, separadinho ali por hífen. Na divisão silábica, quando eu chego lá no finalzinho da linha, translineação, eu vou mudar de linha, precisa de hífen também. Na ligação de algumas palavras precedidas de sufixo, de prefixo, como por exemplo, micro-ondas, superman, super-homem, tudo isso utiliza-se então para separar esse tracinhozinho que é chamado de hífen. Nesta aula, vamos estudar algumas regras de hifenização das palavras formadas por prefixação. Vamos lá? Então, aqui é que jeito que usa o hífen na prefixação, ou seja, prefixo. O que é um prefixo? Prefixos são aquelas palavrinhas que não têm significado sozinha, que vem antes. Por exemplo, eu tenho a palavra suficiente e a palavra insuficiente. O que o insuficiente significa? Significa não suficiente. Do mesmo jeito que quando eu digo que uma coisa é legal ou é ilegal, o i do ilegal significa não legal. Entenderam? O que é prefixo? Prefixo é um morfema formador de palavras que sempre virá precedido do radical. O uso do hífen poderá variar de acordo com a letra final do prefixo e a inicial do radical. Então, aqui nós temos alguns prefixos. Ante. O prefixo ante, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é contrário. Por exemplo, um anti-inflamatório combate a uma inflamação. Um anti-pulgas combate o quê? Pulgas. Deixa eu pensar. Um antídoto vai combater um veneno, né? Contra-ataque ou contra já é autoexplicativo, né? Autocontrole. Percebam que esse auto do autocontrole é o mesmo auto de autoestima. O auto do autocontrole e autoestima é auto com U, que quer dizer auto de próprio. É o prefixo auto de próprio. Então, quando eu digo autocontrole, eu estou dizendo controle próprio. Quando eu digo autoestima, é estima própria. Então, não existe, pelo amor de Deus, não existe baixa estima. Nunca mais fale baixa estima. Ai, fulano está com baixa estima. Não tem baixa estima. É baixa autoestima. Falar de novo. Baixa autoestima. Por quê? Porque a autoestima é auto com U, como essa aqui, ó. Auto com U, de própria estima. Não é de alta e baixa. Então não existe baixa estima. É baixa autoestima. Eu posso falar, fulano está com a autoestima alta. Ou fulano está com a autoestima baixa. Tem essas duas opções. Mas nunca diga baixa estima, tá? Aprendeu essa? Pelo amor de Deus, não use mais. Tá bom, gente? Próxima. Interbairros. O que o prefixo inter quer dizer?
quer dizer ligação, como por exemplo em intertextual, que a gente já aprendeu outras vezes. Os prefixos, então, eles têm sempre o mesmo significado. E aí, dependendo do radical ao qual ele se liga, ele vai dar um significado ou outro. Por exemplo, interbairros quer dizer que é entre bairros. Intertexto quer dizer que é entre textos. Interpessoal, entre pessoas. Então, quando eu tenho um prefixo, a gente já consegue ter uma ideia do que aquela palavra quer dizer. Essa é uma dica boa para você conseguir interpretar algumas palavras que você não conhece, até mesmo numa outra língua. Quando você sabe um prefixo ou um sufixo, você sabe já mais ou menos o que a palavra quer dizer. Então, aí fica mais fácil de entender a palavra através do contexto, tá? Mas agora a gente vai aprender algumas regras de quando que se usa hífen de acordo com um determinado prefixo. Vamos ver como é que usa isso. De modo geral, utilizamos o hífen sempre quando a segunda palavra começa com H. Então, modo geral. Prefixo. Todos os prefixos, quando a palavra que vem depois começar com H, separa com hífen. Então, ó, super-homem, pré-história, sobre-humano. Sempre que aquilo que vier depois começar com H, vai hífen. Então, olha lá, ó, semi-humano, supra-hepático, sempre vai ter hífen, tá? Se o prefixo terminar com vogal e o segundo elemento começar com a mesma vogal, a palavra terá hífen. Por exemplo, o prefixo terminou em vogal e a palavra que vem depois começa com vogal igual, sempre tem hífen. Olha lá, semi-improviso, contra-ataque. Então, duas iguais, separa. Quando tem dois iguais, separa. Lembra disso? Dois iguais, separa, tá? Ó, micro-ondas, anti-inflamatório. Ó, já o antipulgas, por exemplo, não separa. Anti-inflamatório separa, antipulgas não separa. Supra-auricular, olha os dois As, olha os dois Os, olha os dois Is. Quando os dois forem iguais, eles se separam. Lembre-se, quando eles são iguais, eles não se bicam. Tem um ditado antigo que diz, dois bicudos não se bicam. Quando eu tenho duas vogais iguais, elas separam. Elas não vão ficar juntas. Elas têm que se separar, tá? Se o prefixo terminar com consoante e o segundo elemento começar com a mesma consoante, teremos hífen. De novo, dois bicudos não se bicam. Então, eu tenho duas consoantes iguais, separa. RR, SS, vamos ver. Interregião, olha o RR aqui, ó. Super romântico, RR. Super resistente, RR. Hiperrealismo, subbase. Então, ó, quando as duas consoantes forem iguais, elas precisam se separar. Elas não gostam de ficar juntas. Se elas forem iguais, elas têm que se separar, tá? Repetindo, quando duas vogais forem iguais, quando duas consoantes forem iguais, elas precisam se separar com hífen, tá bom, gente? Isso quando eu tiver prefixação, como nesses casos aqui, tá? Não usamos hífen quando o prefixo terminado em vogal é o vogal diferente do prefixo. O hífen não tiver. Por exemplo, assim, ó, terminou em vogal e o outro começou uma vogal diferente. Ou não começou em vogal, por exemplo, autoavaliação, olha lá, vogal diferente. Coautor, vogal diferente. Semiárido, vogal diferente. Nesses casos aqui, elas juntam, porque os opostos se atraem, elas são diferentes. Elas podem ficar juntas. Olha, se as vogais do prefixo e do segundo elemento forem diferentes, elas podem ficar juntas. Elas vão juntar, tá? Então, sempre que eu tiver um prefixo que terminou em vogal e o próximo começou em vogal, mas elas são diferentes,
elas podem juntar. Quando que elas não juntam? Não juntam se elas forem iguais. Quando eu tiver um prefixo que ele terminou em vogal e o próximo começar em R ou S, ele não vai hífen. Como, por exemplo, antirreligioso, mini saia. Professora, mas o que aconteceu aqui? Olha o que aconteceu. Em língua portuguesa, um R sozinho e um S sozinho não faz som de, por exemplo, religioso, só faz o som de re se tiver dois R's. Por isso que ele dobrou o R ali. Então, ele juntou, olhem aqui, ó. Era só até aqui, anti, certo? E religioso. Por que ele ganhou esse R? Porque senão ele ficaria antirreligioso. E não se diz isso em língua portuguesa. Então, ele teve que dobrar o R. Professora, mas você não disse que quando tiver dois R separa? Mas é que ele não tinha aquele R. E ele ganhou aquele R depois. O anti não tinha R. Ele ganha o R porque senão ia ficar antirreligioso. Não dá para fazer assim. O de baixo, mini saia, ó, era só até aqui, mini e saia separado, certo? Quando eu juntei as duas, para poder juntar, eu tive que dobrar o S. Porque em língua portuguesa, se eu não dobrasse o S, ia ficar mini saia. Existe mini saia? Não existe. Então fica mini saia com o S dobradinho. Por isso que ele ganhou esse S, tá? Então você não pode confundir. Ah, mas ele tá com dois R e dois S, mas é que ele não tinha. Não é que o prefixo terminou em R e começou o radical em R. É porque ele terminou em vogal, começa em consoante diferente, em R, só que aí, para poder fazer o som correto do morfema, eu dobro a consoante. Mesma coisa embaixo. Para fazer o som correto, eu dobro o S. Por isso que ficou antirreligioso e mini saia. Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo começa R ou S, devendo essas consoantes duplicar-se. É obrigatório dobrar. Por quê? Porque senão o som vira outro. Então, é obrigatório que eu dobre a consoante. Não usamos hífen quando termina em vogal qualquer consoante exceto H. Então, aí está diferente de novo. Termina a vogal, começa com consoante, por exemplo, antinatural, semicírculo, geopolítica. É aquilo que eu falei para vocês. Se for igual, separa. Se for diferente, junta. Essa regra é básica na hifenização quando se trata de prefixação, quando se trata de prefixo, tá? Então, se for, por exemplo, duas vogais iguais, separa. Duas consoantes iguais, separa. For diferente, junta. For, por exemplo, assim, vogal mais R e mais S, junta. Daí dobra. Mas se for vogal mais qualquer outra consoante, ele só junta, tá? Quando que ele é vogal mais consoante com hífen? Só com H, tá? Só quando for H, aí ele leva hífen, tá bom? Não usa hífen quando termina em consoante e começa com qualquer vogal. Por exemplo, hipertenso, terminou consoante e subemprego. Aqui nesse caso terminou com consoante, começou com consoante diferente, né? E ali terminou com consoante e começou com vogal. Atividade mão na massa. Vamos testar nosso conhecimento sobre o uso do hífen de um modo divertido por meio de um jogo? O jogo já está elaborado a partir dos conteúdos dessa aula. Você pode acessar esse link do Kahoot, que está aqui na tela. Você pode acessar o link, jogar aí na sua sala de aula, jogar aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai aprender um pouco mais a partir desse jogo, tá?
Esse jogo do Kahoot é muito interessante, porque aí você pode jogar tanto individual no clássico ou também com dispositivos compartilhados em equipe. Você pode tanto jogar pelo celular ou no computador e aí você já está pronto para iniciar clicando no link que você está vendo aqui na tela. Nessa aula de hoje nós reconhecemos as regras do uso do hífen, utilizamos adequadamente o hífen a fim de respeitar as exigências da norma padrão em situações de comunicação escrita. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!